Oi pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre o NOx, que é o número de oxidação, né? O que é esse NOx na realidade? Ele é a carga real ou calculada, né, de um átomo em um íon, molécula ou composto iônico. Quando um átomo tende a perder elétrons para sua vizinhança, o NOx dele tende a ser positivo. Quando um átomo tende a receber elétrons da sua vizinhança, o NOx dele tende a ser negativo. Quando ocorre essa perda de elétrons, a gente chama o processo de oxidação e o NOx se eleva. Quando ocorre o ganho de elétrons, né, como o elétron é uma carga negativa, a gente chama esse processo de redução e o NOx sofre uma diminuição. Em um íon simples, ou seja, monatômico, a própria carga desse íon é o seu NOx. Isso acontecendo tanto para íons positivos quanto para íons negativos. Em um composto iônico, molécula ou íon composto, ele é a carga considerando a transferência total do elétron nas ligações iônicas, e nas ligações covalentes a gente considera o par compartilhado como pertencendo ao átomo mais eletronegativo, ou seja, mais poderoso em termos de puxar elétrons. Então, esse átomo tende a ser um átomo negativo. Mas como que isso acontece? Ligação iônica, aqui no caso do NaCl, o Na perde um elétron, vai ficar com NOx mais um. O cloro, ao receber esse elétron, é uma carga negativa, vai ter o NOx menos um. O cálcio perde 2, vai ter então NOx mais 2. O Br, cada um deles recebe um elétron, então individualmente o NOx menos 1. Nas ligações covalentes, a gente imagina o elemento mais eletronegativo, que aqui no caso, entre a ligação entre o nitrogênio e o cloro, vai ser o oxigênio. Então a gente pensa que esses dois elétrons que vieram do nitrogênio, eles passam a incorporar a eletrosfera do oxigênio, fazendo com que ele tenha o NOx menos 2. Do outro lado lá, o nitrogênio deixou embora outro elétron. Então, somados os dois elétrons que ele deixou embora, dois à direita e um aqui à esquerda, o NOx dele vai ser uma perda de 3 elétrons, então NOx mais 3. Esse oxigênio aqui da esquerda, ele já recebeu um elétron do nitrogênio, recebe um elétron do hidrogênio do outro lado, recebeu 2, o NOx é de receber duas cargas negativas, NOx menos 2. Hidrogênio. Ele deixou embora o seu elétron, é uma perda de um elétron, NOx mais 1 para ele. Aqui o nitrogênio é mais eletronegativo que o carbono. Nessas três ligações, o nitrogênio recebe esses 3 elétrons do carbono, recebe então 3 negativas, então ele vai ter o NOx menos 3. O carbono, além de perder esses 3 elétrons, aqui do lado esquerdo, ele deixa embora outro elétron. Total de elétrons perdidos, 4. NOx do carbono, então, mais 4. O oxigênio aqui do lado esquerdo, ele recebeu um do carbono, recebe também o hidrogênio, total de recebidos, elétrons, 2. Então o NOx dele é menos 2. Hidrogênio deixou o elétron dele embora? Sim. Então perdeu um elétron, NOx mais 1. Aqui no H2 é só 4. O enxofre, ele compartilha um par de elétrons com esse oxigênio. E o oxigênio, por ser mais eletronegativo, encampa esse elétron. Acontece a mesma coisa aqui do lado esquerdo. E acontece a perda de 2 elétrons aqui e 2 aqui em ligações covalentes coordenadas. O total de elétrons perdido pelo enxofre é 6. Então ele vai sumir o NOx mais 6. Oxigênio recebeu um elétron aqui do enxofre, recebeu um elétron aqui do hidrogênio, 2 elétrons recebidos, NOx menos 2. O oxigênio aqui de cima e o aqui de baixo, eles receberam pares coordenados, ou seja,
2 elétrons de uma vez. Cada um recebeu 2 elétrons, NOx menos 2 para cada um deles. O oxigênio aqui da esquerda recebeu um elétron do enxofre, recebeu um elétron de hidrogênio, são 2 elétrons recebidos, NOx total menos 2. O hidrogênio deixou embora o seu elétron, perdeu um elétron, NOx mais 1. Aqui a gente tem uma tabela periódica mostrando a eletronegatividade ou poder eletronegativo de cada elemento. A gente vê os 2 elementos mais poderosos da tabela, o flúor e o oxigênio e o nitrogênio. Né? São elementos bastante eletronegativos. E a gente nota aqui do outro lado, principalmente os metais alcalinos e alcalinos terrosos, com a sua eletronegatividade baixa. Exceção aqui na coluna 1 é o hidrogênio, que ele tem uma eletronegatividade até parecida com os elementos lá da turma do grupo do boro e do carbono. Né? Regras práticas para calcular o NOx. Normalmente o hidrogênio vai ter NOx mais 1. Exceção dos hidretos metálicos, né, principalmente metais alcalinos e alcalinos terrosos, que são menos eletronegativos que ele, que acabam cedendo elétron para o hidrogênio, fazendo o hidrogênio ter o NOx menos 1. O NOx do oxigênio, ele normalmente vai ser menos 2. Por quê? Ele só perde eletronegatividade para o flúor, então ele só não vai ter o NOx menos 2 quando se ligar ao flúor. O NOx de qualquer elemento em uma substância simples é igual a zero. Isso aí porque não existe diferença de eletronegatividade entre átomos iguais. A soma dos NOx de todos os átomos de uma molécula é igual a zero. Ou seja, para calcular o NOx de uma molécula, a gente considera a neutralidade. A gente vai ver isso no exemplo abaixo. A soma dos NOx de todos os átomos num íon composto é igual à carga do íon. A gente já viu isso lá atrás. Elementos de NOx fixos em compostos. O alumínio, quando combinado, NOx mais 3, zinco, NOx mais 2, e a prata, o NOx mais 1. Também aqui os metais alcalinos, coluna 1, tem NOx mais 1, e os metais alcalinos terrosos na coluna 2, que vão ter o NOx mais 2. Aqui, como a gente falou nas regras, né? Substâncias simples. Sempre o NOx é igual a zero. Quando eu tenho o íon monoatômico, o seu NOx é a sua própria carga. Então aqui no Na mais 1, NOx mais 1. Enxofre menos 2, NOx menos 2. Magnésio mais 2, NOx mais 2. Br menos 1, NOx menos 1 para o Br. Nos íons compostos, o que vai acontecer? A somatória dos NOx é igual à carga do próprio íon. Então aqui a gente tem 3 oxigênios valendo menos 2. A somatória aqui vai ter que dar menos 1, né? 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. O nitrogênio, para ter, ele tem que ter um NOx que somado com o do oxigênio vai sobrar menos 1. Então ele vai ter o NOx mais 5. Vai sobrar o menos 1 aqui. O SO4, a somatória dos NOx, ela vai dar menos 2. Eu tenho 4 oxigênios valendo menos 2. 4 vezes 2, menos 8. Para sobrar 2, o NOx do enxofre tem que ser mais 6. P2O7. Menos 4, né? Então a somatória vai ter que ser menos 4. O oxigênio 7 vezes menos 2 vai dar menos 14. Para sobrar 4, então a gente vai ter que ter uma somatória de NOx mais 10 aqui. O que dá para cada fósforo NOx mais 5. Aqui vamos ver alguns exemplos, né, de compostos. Por exemplo, o
HNO3. Então a gente vai ter aqui a separação entre os átomos. A carga somatória das cargas é igual a zero. O oxigênio tem NOx menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. O hidrogênio com seu NOx normal mais 1. 1 vezes mais 1 vai dar mais 1. Para zerar aqui no meio, vamos ter que ter o nitrogênio com NOx mais 5. E a gente tem todo mundo com NOx definido. Se eu pegar o PbO2, eu tenho então a somatória dos NOx igual a zero. Oxigênio com o NOx menos 2. 2 vezes menos 2 é igual a menos 4. Para zerar aqui, o chumbo vem com o NOx mais 4. Para fechar aqui, vamos fazer o H3PO4, que é o ácido fosfórico, né? Então, separando aqui os elementos, a somatória dos NOx vai ser igual a zero. 4 vezes menos 2 para o oxigênio, menos 8. A gente vai ter aqui o NOx do hidrogênio 1, 3 vezes mais 1 vai dar mais 3. Para eu zerar essa conta aqui na linha de baixo, o NOx do fósforo vai ter que ser mais 5. Ok? Espero que tenham aprendido. Qualquer coisa, dê uma olhadinha no vídeo novamente.